Sabe qual é o maior mito sobre a criação de Five Nights at Freddy's Security Breach? É a ideia de que a Steve Wu e Scott Cawthon sentaram numa sala, abriram um quadro branco gigante e planejaram cada pedaço dessa história do começo ao fim. A realidade foi bem mais caótica, e entender esse bastidor é a única forma de pegar a genialidade e os erros do que veio depois. O Scott sempre teve um método muito específico e quase paranoico de trabalhar. Ele entrega o esqueleto. Ele chegava para a equipe da Steve Wu e dava ordens diretas. Coloque esse personagem específico nesse lugar fazendo essa ação. Só que ele nunca contava o porquê. Ele não entregava o roteiro completo e nem explicava a motivação das ações. A desenvolvedora recebia peças soltas em um quebra-cabeça que só o Scott sabia como montar no final. O resultado disso foi um telefone sem fio gigantesco durante a produção, enquanto a Steve Wu focava na escala do Pizzaplex, no mapa aberto e na jogabilidade dos animatronics. A história que o Scott queria contar acabou se perdendo na tradução. A Steve Wu colocou a musculatura do jogo. Eles priorizaram o espetáculo visual e acabaram deixando a verdadeira narrativa do Scott soterrada sob toneladas de cenários coloridos. Na prática, surgiram dois jogos no mesmo arquivo. O jogo de sobrevivência que a desenvolvedora achou que estava fazendo e o mistério sombrio que Scott estava tentando construir em segredo por baixo dos panos. E como a gente sabe que existia um jogo secreto do Scott ali dentro? Pelas assinaturas digitais que ele fez questão de deixar. Se você olhar com atenção para os milhares de fliperamas espalhados pelo Mega Pizzaplex, vai reparar num detalhe crucial. A grande maioria daquelas artes não foi feita pela equipe de design da Steve Wu. Elas foram encomendadas e produzidas pela própria equipe pessoal do Scott Cawthon. Enquanto o mapa pertencia à produtora, a alma retrô dos arcades era o território exclusivo do criador da franquia. Ele usou essas máquinas como um quadro de avisos escondido à vista de todos, espalhando elementos que contavam história que a própria equipe principal nem sabia que existia. É nesses mesmos fliperamas que surge a primeira grande pista que todo mundo deixou passar no começo. As 3 letras no topo de quase todos os placares de recorde. GGY. Para quem estava só jogando sem prestar atenção, aquilo parecia um detalhe estético de ambientação. Mas na visão do Scott, o GGY repetido nas máquinas era a assinatura de uma cena de crime. Era a prova de que alguém tinha invadido o sistema do Pizzaplex e hackeado cada máquina. O Scott colocou esse detalhe para nos avisar que o verdadeiro perigo não era um robô vagando pelos corredores, mas sim quem estava no controle por trás das telas. Quando Security Breach foi lançado e o público ficou completamente perdido com a história confusa, o Scott percebeu que a mensagem original não tinha passado. As lacunas da Steve Wu tinham ficado grandes demais, e foi exatamente aí que nasceu a série de livros Tales from the Pizzaplex. Os livros foram um plano de emergência do Scott, uma tentativa de lançar pistas para a comunidade e entregar o contexto que o jogo não conseguiu mostrar. Foi pelas páginas dos livros que ele tentou resgatar a estrutura daquele esqueleto original que tinha ficado sufocado pelo brilho do jogo. Se a forma de criar os jogos já era isolada, a escolha dos dubladores leva o nível de paranoia do Scott para outro patamar. Há anos ele usa a plataforma Voices.com para contratar dubladores. O Scott envia falas descontextualizadas, não revela o nome dos personagens e grava linhas totalmente soltas para evitar vazamentos. Em Security Breach, enquanto a Steve Wu assumiu a escalação do elenco principal dos animatronics, o Scott fez questão de manter o controle direto sobre apenas 3 vozes específicas vindas desse seu método tradicional. A primeira dessas vozes foi a do dublador do trailer do lançamento. Aquele tom intimidador que ditou todo o clima do anúncio inicial. O dublador gravou o texto sem sequer saber que estava dando voz ao jogo mais aguardado da franquia, ou pelo menos qual personagem era aquele. As outras 2 vozes contratadas a dedo por ele na plataforma foram justamente as 2 terapeutas que conduzem as gravações dos CDs. O Scott separou essas pessoas do resto do elenco por um motivo claro. Elas eram as testemunhas de um mistério que nem a própria equipe de desenvolvimento do jogo precisava entender naquele momento. Em contrapartida, a dubladora da Vanessa não veio do Voices.com. Ela não era uma contratada pontual e nem alguém lendo fala sem contexto. A dubladora da Vanessa já trabalhava diretamente com o Scott há anos, conhecia a visão dele e sabia exatamente o peso de cada palavra que estava entregando. Enquanto a Steve Wu moldava os robôs do Pizzaplex com vozes expansivas e caricatas, a Vanessa permanecia sob a tutela narrativa direta do Scott. Ela era a âncora da história, a única personagem em cena que carregava o verdadeiro trauma pensado pelo criador. Essa divisão revela que as sessões de terapia não eram um extra qualquer esquecido no canto do mapa. Elas foram planejadas como a verdadeira base de todo o roteiro. O Scott usou as terapeutas para interrogar a sua dubladora de confiança, criando uma trilha de áudio que contaria a história real por baixo do barulho do jogo.
e é quando a gente toca nesses CDs que a máscara da produção começa a cair, revelando algo muito mais sombrio do que uma simples noite preso no shopping. O mistério começa a tomar corpo quando a gente junta os 16 CDs de terapia escondidos pelos cantos mais obscuros do Pizzaplex. Longe da barulheira dos robôs e das luzes de neon, essas gravações são a verdadeira espinha dorsal da história que o Scott queria contar. Nas sessões da Vanessa, o tom do jogo muda drasticamente. Ela relata uma infância destruída por um pai abusivo e manipulador que a forçou a mentir em um tribunal contra a própria mãe para garantir a sua custódia. Era uma história pesada, desenhada sob medida para expor uma vulnerabilidade emocional profunda. Quando você conecta os pontos dessa infância com o universo da franquia, a sombra por trás desse passado ganha nome e sobrenome: William Afton. A teoria de que a Vanessa seria filha do próprio Afton não só conversa diretamente com a linha narrativa explorada no filme de FNAF, por mais que os anos sejam meio diferentes, como também dá sentido à existência daquela sala secreta do Afton no subsolo do jogo. O próprio Scott declarou na época que esperava que os fãs conectassem determinadas pistas que ele adicionou no jogo. A intenção era mostrar que a Vanessa não era uma funcionária qualquer tomada por um vírus, mas alguém carregando o peso da herança do maior vilão da franquia. Só que esse trauma familiar era apenas a porta de entrada. Conforme as sessões avançavam, as psicólogas começam a notar um comportamento bizarro no computador de trabalho da Vanessa. Os relatórios do sistema mostram que ela passava horas trocando mensagens encriptadas no terminal da empresa com uma figura anônima, recebendo comandos em tempo real. Alguém tinha invadido a rotina dela e usava suas feridas psicológicas para moldá-la como uma marionete dentro do shopping. A tensão estoura quando as terapeutas percebem a gravidade da situação. A cada profissional que notava que a Vanessa estava sendo hackeada e tentava alertá-la, o destino da consulta tomava um rumo trágico. A Vanessa precisou trocar de profissional 3 vezes, somando 4 profissionais ao todo, porque cada uma que chegava perto demais da verdade simplesmente desaparecia. Parecia a narrativa perfeita de uma jovem indefesa sendo perseguida por uma entidade digital, até que a gravação seguinte revelou o verdadeiro arquiteto daquelas mortes. A grande virada de chave no roteiro do Scott acontece quando a gente percebe que metade daquelas gravações nem sequer pertenciam a Vanessa. Durante o jogo, o paciente das outras fitas nunca é chamado pelo nome de forma direta, o que levou a comunidade a especular sobre quem seria aquela criança misteriosa. Foi só com a publicação dos livros que a bomba explodiu. A confirmação oficial cruzou os dados do consultório com a marca GGY espalhadas nos fliperamas. O garotinho indefeso, que a gente controla pela noite inteira, era na verdade o hacker responsável por invadir todo o sistema do shopping. Conforme a terapeuta começa a analisar o comportamento do Gregory, o tom na consulta muda de preocupação para um pavor. Ela acha que estava lidando com uma criança traumatizada, mas a investigação dos logs do computador revelou que Gregory não estava sendo manipulado ou coagido por ninguém. Ele era o manipulador. As conversas encriptadas no terminal mostraram que ele era quem ditava as regras e enviava comandos do outro lado da tela. Pior do que isso, era o próprio Gregory quem estava atraindo as terapeutas para o Pizzaplex para que fossem mortas, assim que chegassem perto de descobrir a verdade com a Vanessa. Essa revelação ganha um peso ainda mais sombrio quando os livros usam uma metáfora direta para definir o papel do garoto nessa história. Ele é descrito textualmente como o aprendiz mais favorecido do mago. O mago dentro dessa mitologia é o Glitchtrap, a entidade digital que corrompeu o sistema do Pizzaplex. Gregory não era uma vítima vulnerável que acabou presa no shopping por acidente. Ele era o discípulo escolhido a dedo pela entidade, o agente humano encarregado de executar as ordens do Glitchtrap no mundo físico. Esse detalhe desconstrói por completo a percepção que o jogador tem da campanha principal. A imagem do garotinho assustado, se escondendo na barriga do Fred, era apenas fachada. Na visão original pensada pelo Scott, o verdadeiro vilão que operava nas sombras do Pizzaplex caminhava ao nosso lado o tempo todo, usando uma falsa inocência para esconder o fato de que era ele quem liderava a execução das ordens do seu mestre digital. Mas afinal, sobre o que a Vanessa e Gregory conversavam tanto em segredo através daqueles terminais? Para responder a isso, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para a DLC Curse of Threadbare, em 2019. Foi ali, anos antes de Security Breach ser lançado, que Scott plantou a primeira peça desse mistério, a estreia da Máscara de Coelho em um altar sombrio, acompanhada por um áudio de Vanessa falando sobre o processo de produção dessa fantasia. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. I understand. Yes, I have
It will be fun. Essa conversa sobre o traje é exatamente o mesmo assunto que as terapeutas trazem à tona mais tarde, ao confrontarem a Vanessa nas sessões de áudio. Nas fitas de terapia, a reação da Vanessa ao ser questionada sobre a máscara é de um pavor genuíno e sufocante. Ela gagueja, tenta desconversar e entrega uma frase perturbadora. Ela diz que, entre aspas, ele estava sempre observando ela. A máscara de pano não era um mero capricho estético ou um traje de vilão genérico. Ela funcionava como um canal direto de vigilância e controle. Usar a máscara significava estar sob o olhar constante da entidade, que guiava cada passo seu dentro do shopping. E a verdadeira função dessa máscara dentro do Pizzaplex é algo que a gente só conseguiu entender direito depois, na DLC Ring, através de Cassie. O acessório altera a percepção do usuário e atua diretamente nos sensores dos robôs, tornando quem a veste virtualmente invisível para os animatrônicos. Vanessa e Gregory não estavam apenas trocando mensagens banais, eles estavam alinhando a logística para operar um dispositivo que permitia a Vane caminhar livremente pelo local, sem disparar nenhum alarme ou atrair o ataque dos Glamrocks. Isto prova que o Scott já tinha toda a mecânica do enredo desenhada muito antes de o jogo principal ganhar forma. As conversas encriptadas entre o garoto e a vigilante eram reuniões. Eles discutiam como burlar a segurança, como utilizar a máscara para manipular a infraestrutura do Pizzaplex e como manter a entidade satisfeita. Toda a operação ocorria à vista de todos, camuflada pela falsa impressão de que eram apenas dois estranhos sem qualquer ligação no meio do caos. Ao ouvir as fitas do Gregory isoladamente, um detalhe chama a atenção de imediato. O garoto conta uma série de relatos trágicos sobre uma infância destruída e cheia de traumas. Só que, ao cruzar as informações, a própria terapeuta percebe que nada daquilo bate com os registros reais. O Gregory inventou essa história do zero por um motivo extremamente cirúrgico: conseguir agendamento com as mesmas profissionais que atendiam a Vanessa. Não era uma busca por ajuda psicológica, foi uma operação de infiltração calculada. O objetivo dessa manobra era ter um assento na primeira fileira do consultório para monitorar tudo o que a Vanessa falava. O Gregory precisava saber o quanto a mente da vigilante estava fraquejando, o que ela estava confessando sobre a máscara e se ela estava prestes a entregar o esquema. Se a Vanessa revelasse demais para qualquer uma das profissionais, o garoto estava no lugar certo para identificar o vazamento e agir imediatamente, garantindo que aquela terapeuta não saísse viva do Pizzaplex. Uma das sessões mais reveladoras deixa escapar que o Gregory já mantinha comunicação direta com a Vane dentro do próprio shopping muito antes dos eventos do jogo. Toda aquela premissa da criança indefesa que ficou presa por acidente após o fechamento dos portões cai por terra aqui. Eles não eram caça e caçador jogando gato e rato pelos corredores, eram dois cúmplices operando em sintonia dentro do mesmo prédio, trocando informações e cumprindo metas sob o comando de Glitchtrap. Essa teia de manipulações escancara como a visão original do Scott subvertia por completo o clichê do protagonista criança. O Gregory nunca foi a vítima que precisava da proteção no Glamrock Freddy. Na mente do criador da franquia, o garoto era um agente frio e estrategista, que vestiu a máscara de uma criança assustada apenas para garantir o sucesso do plano. Agora que todas as peças da teia de manipulação foram colocadas na mesa, a gente precisa voltar para um dos momentos mais marcantes e enigmáticos de toda a divulgação do Security Breach. Lembra do trailer de lançamento? No meio daquele clima tenso, uma voz grave solta uma ameaça que faz a comunidade criar dezenas de teorias na época. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will. Both of you burn! Naquele momento, todo mundo presumiu que a entidade estava falando diretamente para a dupla de heróis do jogo, o Gregory e o Glamrock Freddy. Afinal, fazia sentido dentro da fórmula tradicional de um jogo de sobrevivência. Só que essa interpretação sempre teve um furo gigantesco na lógica do próprio universo do jogo. O Glamrock Freddy nunca foi uma peça consciente nesse culto digital. Ele era apenas um animatronic com um software modificado que acabou agindo de forma protetora por conta de uma falha de sistema. Além disso, por que a entidade ameaçaria punir e queimar alguém que sequer estava trabalhando para ela?
Na visão original idealizada pelo Scott, aquela fala do trailer nunca foi um confronto entre o vilão e os mocinhos da história. Era, na verdade, uma ordem direta, cobrando resultados dos seus únicos 2 servos no mundo real. A expressão "vocês dois" ganha peso quando a gente conecta o áudio do trailer com tudo que foi revelado nas fitas de terapia. O "vocês dois" eram a Vanessa e o Gregory. Eles não eram opositores lutando pela vida, eram sim uma dupla de seguidores encarregada de executar a ressurreição dessa entidade. A Vanessa agia na infraestrutura física do shopping vestida como Vane, enquanto o Gregory garantia a vigilância digital, a invasão das máquinas e o silenciamento das terapeutas. Ambos respondiam ao mesmo mestre, e ambos sabiam exatamente o preço do fracasso. Essa reviravolta transforma aquela ameaça numa das revelações mais macabras de todo o roteiro. A promessa de queimar não era só um aviso genérico ou um recurso dramático para o trailer, mas sim um lembrete de uma entidade implacável sobre a cabeça de 2 agentes humanos. Se a Vanessa hesitasse por conta das suas feridas psicológicas, ou se o Gregory falhasse em conter os vazamentos dos consultórios, a punição seria destruição total de ambos. Eles não eram protegidos pelo vilão, eram peças descartáveis em uma engrenagem muito maior. Se você é daquelas pessoas que acham que a ideia do Mimic foi uma invenção tirada do nada pela Steel Wool para salvar a Lori, vale a pena olhar para o passado com mais atenção. A semente dessa entidade já estava plantada em Help Wanted. Se você reparar na única fala audível que o Glitch Trap solta no jogo, a frase Can you hear me? Hello? Can you hear me? Hello? Can you hear me? vai notar que ela é uma repetição exata e manipulada do áudio gravado pela Tape Girl. Desde o primeiro momento da era da realidade virtual, o Scott estava nos mostrando uma inteligência artificial cuja mecânica principal era ouvir, aprender e reproduzir padrões humanos. Essa ideia ganha contornos ainda mais diretos em uma das sessões de terapia do próprio Gregory. A psicóloga revela que o garoto tinha um talento bizarro para a programação e que ele havia desenvolvido softwares que conversavam com você e repetiam frases. Na versão original do roteiro, tudo indica que o próprio Gregory tinha construído ou adaptado a versão base do programa que deu origem ao Mimic, embora a história oficial dos livros tenha atribuído a criação do robô a Edwin Murray mais tarde. A cronologia de desenvolvimento do jogo provava que o Scott queria amarrar a habilidade de mimetizar vozes diretamente ao passado do garoto. A verdade é que a obsessão do Scott com a ideia de uma cópia mecânica que tenta tomar o lugar do criador vem de muito antes de FNAF sequer existir. Lá do seu jogo antigo, Shippers and Sons, um dos personagens menciona ter construído uma réplica exata de si mesmo, uma cópia que acabou tentando assumir o controle do lugar e precisou ser destruída e enterrada. Essa figura de uma entidade artificial criada à imagem e semelhança do mestre, que se corrompe e acaba enterrada sob a estrutura principal, é um conceito que habita a mente do Scott há mais de uma década. O mesmo padrão reaparece na trilogia de livros The Silver Eyes, onde a Charlie cria inteligências artificiais para conversarem com ela, explicando que não as programou para obedecer comandos engessados, mas apenas para ajudá-las a pensar por si mesmas. Quando a gente junta a fala repetida de Help Wanted, a linha de código do Gregory, as pistas antigas de Shippers and Sons e os experimentos da Charlie, o quadro fica mais claro. O Mimic nunca foi um improviso de última hora, era o amadurecimento do tema narrativo mais antigo e pessoal da carreira de Scott Cawthon. O debate que dividiu a comunidade por anos sempre se resumiu a uma pergunta: o Glitch Trap era a alma de William Afton de volta da morte ou apenas a inteligência artificial do Mimic imitando o assassino? Para entender a visão do Scott, a gente precisa olhar para o clichê narrativo favorito do criador, o espírito que possui o software. O Glitch Trap nunca foi uma escolha de um ou outro. Ele era a fusão perfeita entre os dois. A estrutura de código do Mimic corrompida e habitada de fato pela consciência obstinada de William Afton, pronta para reescrever as regras do jogo. Preso no plano digital desde os eventos de Help Wanted, o Glitch Trap percebeu que o código era limitado e que ele precisava de um receptáculo de carne e metal no mundo real. Foi exatamente para isso que ele moldou Vanessa e Gregory. Quando ele exige no trailer que seus dois servos tragam a ele o que ele quer, a missão da dupla ficava cristalina. Eles não estavam apenas hackeando a rede do shopping por esporte, mas orquestrando a logística de uma verdadeira operação de ressurreição física. E o ponto alto desse plano é que a entidade não aceitaria um robô glam rock qualquer. O objetivo final era retomar o seu próprio corpo original,
a carcaça queimada que sucumbiu no incêndio de FNAF 6. O fato de toda a estrutura do Mega Pizzaplex ter sido erguida sobre as ruínas da antiga pizzaria enterrada não foi coincidência. Vanessa e Gregory usaram a infraestrutura do shopping como cobertura para escavar as profundezas, recuperar os restos mortais de Afton e fundir seus ossos a peças de endoesqueleto. A fusão do programa do Mimic com a alma de Afton e os restos do seu antigo traje deu origem ao Burn Trap. Ele não foi pensado para ser só mais um monstro de videogame, mas o ápice de um ritual macabro de ressurreição biológica e digital. Nascia ali a encarnação física do mal que habitava o subsolo. Só que a forma como essa aberração deveria agir na versão original do Scott era completamente diferente e muito mais assustadora do que uma batalha de chefe que a gente jogou. Se a revelação do Burn Trap no final do jogo dividiu opiniões, a forma como a luta foi executada deixou um gosto amargo em muita gente. A Steel Wool transformou o encontro num boss fight genérico de videogame, onde você fica correndo de um lado para o outro apertando botões e monitores, enquanto o monstro anda devagar pela sala. Só que essa dinâmica travada de fazer o robô apertar um botão nunca fez parte da ideia original do Scott. Na cabeça do criador, o horror daquela presença não viria da ação, mas do silêncio e da imobilidade. Na visão original de Scott Calton, o Burn Trap nunca deveria ter se movido. Ele não era para ser um inimigo ativo correndo atrás do jogador pelo cenário. A ideia era que ele permanecesse absolutamente imóvel, como um cadáver grotesco e deteriorado preso entre as máquinas do subsolo, sendo avistado apenas de relance no meio da escuridão. O impacto viria da atmosfera sufocante de saber que aquele corpo estava ali, emanando uma aura de podridão e ameaça sem precisar dar um único passo em sua direção. E essa imobilidade fazia todo o sentido dentro da lógica que o Scott vinha construindo. O Burn Trap não se mexia porque a transferência do Glitch Trap para a carcaça física ainda não tinha sido concluída. O ritual que a Vanessa e o Gregory estavam executando nas sombras ainda estava no meio do caminho. O corpo de carne e metal era uma casca em processo de reanimação, um receptáculo incompleto, aguardando a transferência da consciência do vilão. Quando a Steel Wool decidiu colocar o Burn Trap para andar, atacar e interagir com botões durante a gameplay, ela quebrou a lógica daquela cena. Para entregar uma batalha de chefe tradicional de final de jogo, a desenvolvedora forçou a movimentação de algo que deveria ser um monumento estático de terror psicológico. Ao transformar o cadáver em ritual num robô perseguidor comum, o jogo perdeu o suspense perturbador que o Scott tinha desenhado para a revelação daquele corpo. E como é que toda essa trama monumental idealizada pelo Scott termina na prática? A resposta definitiva veio no final verdadeiro de Help Wanted 2. Em uma cena forte e carregada de simbolismo, a gente assiste à versão gigante da Vayne surgir no plano digital e esmagar o Glitch Trap com as próprias mãos. A própria Steel Wool confirmou mais tarde o que muitos fãs custavam aceitar. Aquele era o fim definitivo do Glitch Trap. A entidade que articulou toda a invasão do Pizzaplex, que recrutou a Vanessa e o Gregory, foi sumariamente destruída em uma única animação. A leitura por trás dessa escolha drástica é muito clara. Foi a forma que a desenvolvedora encontrou para consertar a bagunça narrativa do jogo anterior. Em vez de continuar tentando costurar as pontas soltas e as inconsistências geradas entre o esqueleto do Scott e a execução do jogo principal, a Steel Wool decidiu passar uma borracha no passado. Ao deletar o Glitch Trap do mapa de vez, eles limparam o terreno para eliminar o fantasma de Afton e focar 100% na figura do Mimic como a única ameaça real para o futuro da franquia. Isso expõe a trágica ironia de toda essa era de Five Nights at Freddy's. A visão original pensada pelo Scott era um suspense psicológico sombrio e cirúrgico, onde duas mentes manipuladas agiam nas sombras para arquitetar a ressurreição física do mal de forma silenciosa. A Steel Wool, por sua vez, entregou um espetáculo visual e dinâmico, mas que acabou se atropelando tanto na história que precisou destruir o próprio vilão no jogo seguinte para conseguir seguir em frente sem o peso das perguntas sem resposta. No fim das contas, as marcas daquele roteiro original do Scott continuam lá, gravadas para sempre nos CDs de terapia e nos placares de fliperama. O esqueleto de uma história assustadoramente brilhante ficou soterrado sob as luzes neon do Pizzaplex, esperando por quem tivesse a paciência de escavar a verdade. Se você tem interesse em ler os livros de FNAF, vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas e você? Preferia ter visto na tela a versão sombria e psicológica que o Scott planejou no papel, ou acha que o caminho do Mimic tomado pela Steel Wool foi o melhor rumo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder a próxima análise e até a próxima.